Bem-vindo ao podcast Dinheiro e Relacionamento, o podcast que traz histórias, até então, de clientes, mas hoje a gente tem uma novidade, assim, muito especial. Nós pensamos em trazer algo diferente, né? Falar das histórias dos clientes, mas eu acho que muita gente tem curiosidade de saber como que nós construímos essa nossa carreira de planejamento financeiro. Afinal, não tem uma faculdade, né? Assim, destinada para isso. Então, nós decidimos trazer os nossos planejadores financeiros. Qualquer hora eu vou estar aí do outro lado e hoje a gente está aqui com o Jorge, que é um dos primeiros planejadores, né, Jorge? Assim, quando se traz com um olhar de investimento, né? Então, o Jorge veio trazer esse pilar que era uma necessidade mesmo enquanto empresa. Os demais foram chegando muito, né, com um olhar de organização financeira, com endividamento. E o Jorge já chegou, assim, para a gente potencializar a nossa missão, que é desbloquear o potencial financeiro que há nos nossos clientes, né? Então, seja bem-vindo, viu, Jorge? E aí a gente vai ouvir um pouco dessa sua história, né? Conhecer. Eu acho que quando a gente conhece um pouco mais a história das pessoas, a gente se conecta. E esse é o propósito dessa série, né? Sim, Hoje falando com os planejadores. E aí se apresenta. sim, maravilha. De fato, é uma série que a gente está fazendo por dentro do Pouco em Vista e vai ser uma honra poder contar um pouco da minha história, o quanto que a trajetória até o Pouco em Vista e o Pouco em Vista foi transformador na minha vida. Meu nome é Jorge, eu sou planejador financeiro do Pouco em Vista, consultor de investimentos e estou aqui para contar um pouco, para que os meus clientes possam conhecer um pouco mais e aqueles que virão vai falar, quem é o Jorge? Ah, tem um link para você aprender um pouco sobre quem é o Jorge. Mandar o link. Ó, esse é o seu novo planejador financeiro, né? Então, até então, nesses últimos episódios, nesses últimos 6 episódios, nós contamos histórias dos nossos clientes, histórias inspiradoras, como que eles conseguiram acessar, mas a gente sabe o nosso papel aqui como planejador, né? Dar essa direção, de fato, passar, né, com muito detalhe como vai ser essa trajetória, né? Então, hoje, no Pouco em Vista, nós temos um time de homens e mulheres aí nessa frente, e o Jorge vai compartilhar um pouco como ele chegou, né, Jorge? Assim, como surgiu isso. Sim. Mas eu acho que antes da gente falar como você surgiu, eu acho que é importante falar o que você fazia antes, né? Porque é muito comum você se tornar planejador financeiro, mas você não ter uma vida acadêmica voltada para isso, né? Exato. A maioria das pessoas, elas não fizeram economia, contabilidade, mas ainda assim elas caíram no planejamento financeiro. Então conta um pouquinho aí aonde você estava nesse mundo. Onde que a Laís me encontrou? É isso aí. Ó, eu acho que dando uma retrospectiva, assim, de forma geral, acho que minha vida acadêmica / profissional, ela começa final do ensino médio, eu entro no exército. E aí foi uma escolha pessoal mesmo. Legal. Eu poderia, de fato, ter entrado no ANB direto. E aí eu falo, não, eu quero ter essa experiência, quero ter essa vivência. Minha família meio que foi contra na época do tipo, não, que não sei o quê, exército não Precisa sei o quê, vai disso. entrar como soldado. Porque eu não entrei em um NPOR, Sim. oficial, não. Eu entrei como soldado mesmo. Sim. E é uma das primeiras decisões, assim, que 18 anos, né, vida adulta, que eu já me orgulhei de pronto, assim, eu não comecei errando. E aí, foi muito bom a experiência que eu tive no Exército, principalmente uma questão de disciplina pessoal. Eu digo que o Jorge antes do Exército é um, o Jorge depois do Exército é outro, e foi minha primeira lapidação, Que de fato. legal. E aí eu fui, depois que eu fiz a questão, os princípios básicos do soldado, fiz o CFC de cabo, e aí fui para uma parte mais administrativa. Uhum. E aí lidei com licitações e contratos. Olha Eu isso. caí no S3, ou no S4, não vou lembrar agora, que era exatamente sobre licitações e contratos. Então eu já trabalhava meio com a documentação, uma coisa de finanças, mas aquela coisa bem superficial. Sim. E aí chegou um momento que eu falei, eu sou temporário, já vivi tudo que eu tinha que viver. Eu lembro que foi bem na época que a gente estava Quanto treinando. tempo que você ficou? Então, eu entrei em 2011 e saí em 2014, começo de 2014. legal. Fiquei 3 anos. Uhum. E aí a gente treinou 2013 todinho pra Copa, que ia ser aqui no Brasil. E aí eu peguei todo aquele treinamento, peguei aquela rebelião que teve no Congresso. E aquela época eu tava no batalhão de choque, então foi tipo, vivi muitas experiências surreais, assim. Não pulei de paraquedas, não subi montanha, mas operação rolou. Até porque era da PE, então Polícia do Exército a gente pega uma parte boa, assim. E aí eu falei, não, sou temporário, acho que eu não quero servir na Copa, treinar foi muito bom, Sim.
porque, querendo ou não, a gente fica muito aquartelado quando é evento assim. Só se der muito problema que o exército entra. Então, eu não vou ficar ali no estacionamento do estádio horas esperando e depois vou pra casa. Falei, não quero isso. Sou temporário, não tenho uma progressão de carreira, vou sair e vou tentar outras coisas. Fiz isso, na época que eu tava saindo, assim, que eu tinha planejado isso. A gente sai em março. Eu pensei nisso, foi ali por volta de agosto. Sim. Então, tive um tempo bom, estudei pro Enem. E aí, fiz o Enem antes de sair, no final daquele ano. E aí, eu saí em março, só que eu já saí meio que com o Enem aprovado. Que legal. Aí, eu entrei em arquitetura no CEOB pelo SISU com 100% de bolsa. Que legal. Aí eu falei, pô, maravilha, né? Porque o que meu pai tinha falado lá no começo, do tipo, você tá já no UNB, que não sei o quê, eu consegui pelo menos fechar no 0 a 0 as contas da acadêmica. Não gerar custos. Aí entrei na arquitetura. A arquitetura foi um curso que eu escolhi porque eu sempre gostei muito dessa questão estética. E nunca foi muito por uma questão de desenho. Foi uma questão de ambiente. Sim. E aí, pô, vai ser um curso que eu acho que eu vou gostar. A engenharia, ela é um pouco mais voltada para a parte técnica. Eu vou uma questão mais sensível, uma questão mais gráfica. Vou para Arquitetura. Fiz arquitetura bastante, assim, estudei bastante. Só que aí, sabe naqueles finalmente que você já tá se imaginando como profissional? E aí me veio meio que um conflito interno. Caramba, qual semestre, Jorge? Foi no 7º para 8º, se eu não me engano. Caramba, final. Tanto que no CEOB, o 9º e o 10º é só apresentação de trabalho. Sim. Então, do 7º para o 8º, eu ia pegar as últimas matérias e ia começar, de fato, o projeto final. Eu achava que era 4 anos, são 5. São 5. Uhum. Aí, pelo menos Sim. Aí me veio um conflito interno, porque eu tava me vendo indo para uma área muito luxo e pouco propósito. Então, porque assim, querendo ou não vou mentir. Eu sou uma pessoa que eu necessito de um propósito para agir, mas eu tenho desejos de conquistar coisas grandes. Então, assim, eu tenho desejo de ter uma casa muito boa, de ter um carro muito bom, de viajar. E por meio da arquitetura, para a gente alcançar esse nível, a gente precisa ir para um certo tipo de nicho que transborda isso. Sim. Só que o meu conflito interno era para que isso se encaminhar para algo muito fútil. Entendi. Algo muito sem propósito mesmo. Sim. E eu falei, pô, não vai dar. Só que isso foi tão forte dentro de mim que eu abandonei. Eita. Saí. E eu vou puxar um gancho. Como que a família reagiu sabendo que era o segundo processo não concluído? Exato. Como é que ficou essa mensagem? Seguido de outros que ainda vão vir, ainda tem mais. Mas como é que foi como essa mensagem ficou, assim, pra família? E então, como isso fortaleceu dentro de você? O que acontece? Para ser muito honesto, esse processo gerou em mim uma desmotivação enorme. Imagino. E aí, nesse processo de 7º para 8º, eu reprovei em 2 matérias. E como eu era bolsista 100%, eu, teoricamente, não poderia reprovar. E aí eu fui ler a ementa do SISU, que não sei o que, e de fato você só poderia ter uma. E depois eu conversando com a Tainara um dia desses sobre isso, eu parei pra pensar. O que eu fiz? Eu tava nesse processo, né? Eu me desesperei. Fui na secretaria e fiz um requerimento. Meu nome é Jorge, eu tenho bolsa 100%, reprovei em 2, queria ver se tem como rever pra não ser cancelada a minha bolsa, que não sei o que. Eu me autodeclarei. E aí isso fez com que eles só falassem, indeferido, perdeu a bolsa. Entendi. Agora é o CIS, né? Mas eu acho que se eu não tivesse feito isso, teria passado pro próximo semestre, teria terminado, tava tudo bem. Entendi. Só que juntou o conflito. Quando eu ter me aproximado, ter me desmotivado, eu falei, é isso. E aí quando eu falei pra minha família, eu falei muito mais no viés de tipo, perdi a bolsa. E não do que eu larguei. Não faz sentido. Aí beleza. Aí o que eu fiz? Como eu tava nesse processo muito do propósito, e eu queria achar algo que de fato valesse a pena. Sim. Eu falei, pô, o que eu acho que é mais honroso e que muda a vida das pessoas? Medicina. E vai naquela questão do status que eu tinha falado. Tava muito apegado em relação a isso ainda. E eu falei, beleza, eu vou estudar. E aí, nesse processo, tive uma pessoa que me apoiou muito, assim, que era a pessoa que eu tava na época. E eu agradeço muito a ela, tem uma história linda. E ela meio que me sustentou durante esse processo, sabe? Não só financeiramente, quanto emocionalmente. E todo esse processo acontecer. E aí eu fiz um cursinho de 1 ano. E fui fazer
o vestibular da UNB para ver se conseguia passar lá. E aí, por uma história muito parecida com a sua, Caramba. só não consegui medicina. E eu falei, pô, eu não vou me dar o luxo de Passar mais um ano. passar mais um ano estudando. Não tem condição, até porque... Isso já não é tinha por passado mim. 3 do quartel, no caso, quase 4 da faculdade, 7 da faculdade. Foi isso... 8 foi em anos. 2017. Então, eu já tava na porta dos 30. Sim. Uhum. Não vou deixar. Uhum. Aí, falei, beleza, qual seriam os outros cursos, assim? E aí, tinha as engenharias, que eram logo depois da medicina. E eu falei, pô, civil eu não vou, porque era exatamente o que eu tava fugindo na época da arquitetura. Uhum. Aí, eu fiquei entre aeroespacial, que era no Gama. Uhum. E aí, o fluxo do Gama já me puxou um pouco para trás. Uhum. E tem algumas matérias que é com o professor muito de fora. E às vezes, para você entender o português, é dificílimo. E tinha mecatrônica. E mecatrônica, no começo, era muito sobre essa questão de você fazer automatização, de Sim. criar robô e tal. Aí eu falei, pô, tem uma área muito forte que é de mecatrônica com medicina. Sim. Que é você fazer todo o maquinário. De próteses, né? Exatamente. Eu falei, não, vai dar certo. Fui super empolgado, fiz minha matrícula, que não sei o quê. Quando começou, assim, o primeiro semestre, foi legal. Porque é matéria básica. O que eu vi? Eu vi física, química, uma aula de introdução à mecatrônica, cálculo 1. Eu lembro que eram umas 7 matérias, assim, eles começam pesados, mas era matéria básica, tinha visto no cursinho. Sim. Quando chegou o segundo semestre, que já era pra mecatrônica mesmo, eu falei, tem uma coisa errada, não é isso. E aí eu não me conectava como eu me conectava com a arquitetura, porque a arquitetura pra mim, tava falando isso com a Tainara também hoje, minha esposa. Eu sempre gostei do curso de arquitetura, sempre, sempre, sempre. E aí ela falou, já parou pra pensar que na mecatrônica você não conseguia se imaginar formado porque você nem gostava do processo? Sim. E aí eu não me conectava com ninguém na sala, não me conectava com a matéria, e não era uma questão de dificuldade, Sim. era uma questão Do ambiente não pertencer pra você, né? Exato, não, nada colava. E eu fui empurrando com a barriga, e aí eu cheguei até o sexto, se eu não me engano, quinto ou sexto, empurrando com a barriga. Uau. E aí, nesse processo de empurrar com a barriga, E essa o que transição... Puxa aqui um gancho, Jorge, porque por mais que os processos foram inacabados, eles eram longos. Sim. Por quê? Laís, eu acho que eu sempre busco buscar, né? Eu sempre tento encontrar sentido, mesmo não tendo lógica naquele momento. Porque às vezes... Entendi. Eu particularmente, é uma coisa que a gente já conversou outras vezes, eu vim de várias desistências, de vários fogos de palha, várias animações. Eu sou aquela pessoa muito do start. Jorge, vamos fazer não sei o quê, vamos, vai, não sei o quê. Só que ter a consistência, aí já é meu ponto fraco. Entendi. Questão de personalidade. Sim. E aí eu tava sempre me colocando num patamar de ser mais resiliente. E não posso desistir de novo. E aí eu cheguei num ponto que, de fato, eu precisava. A arquitetura, eu acredito que demorou tanto porque eu gostava. Entendi. Eu só não me vi como profissional. E a mecatrônica não. A mecatrônica foi... Mas aí, eu vou te explicar por que a mecatrônica eu empurrei tanto com a barriga. Porque em engenharia, você tem um leque de possibilidades. Eu posso me formar em engenharia mecatrônico e ser muita coisa. Posso ser o que quiser, na verdade. Entende? Sim. E aí eu tava meio que também empurrando com isso. E nessa mesma época que eu tava fazendo engenharia mecatrônica, que tem muita programação, foi quando eu comecei a ver a questão de investimento. Fiz um curso de Day Trade com o Davidson Pimentel aqui de Brasília. Sim. Muito, muito, muito bom. É um professor que, pra mim, ele é referência. Não é vendedor de curso. Por sinal, um beijo, Davidson. E aí, ele me deu uma fundamentação muito boa, porque ele não vai só naquela questão de Day Trade em relação a analisar o gráfico, compra, vende, scalp. Não é isso. Ele faz uma análise macroeconômica. Que legal. Então, antes de você apertar o botão para comprar ou vender, você já fez uma análise muito maior. Você tem muita certeza do que você vai fazer. E aí, eu tava estudando muito durante esse processo. A pessoa que tava comigo na época também bancou esse processo. Estava do meu lado em relação a isso. E eu tava meio que nessas duas pontas. Só que às vezes eu vivia como hobby, como a questão do investimento. E fazia aquela questão ali da faculdade meio que como uma obrigação. Sim. E aí, nesse processo de investimento,
o processo da faculdade, eu ainda falei, beleza, eu preciso sair desse ciclo de dependência, eu preciso Sim. fazer alguma coisa da minha vida. E aí foi quando um outro amigo meu, chamado Leandro Mendonça, um abraço também, Leandro, esse é de coração mesmo, ele me chamou para fazer parte de uma agência de lançamento que ele estava montando. E aí eu entraria como designer, ele seria tráfego, Sim. o Bruno Cavalcante, que era um outro parceiro nosso, ele seria copy e eu entraria com essa parte de design. Que ele já tinha me conhecido na parte lá da arquitetura do CEUB, foi lá que a gente se conheceu. Entendi. E ele sabia que pela questão da arquitetura eu conseguia tinha desenvolver habilidades. algo bom nessa área. E a gente fez alguns lançamentos, tocou em relação a isso. E aí junto com isso veio toda essa parte de designer. E aí cada vez mais eu fui me aprofundando. Tava conciliando o investimento, Sim. designer e a faculdade. Eita. Só que acaba que a faculdade foi minguando cada vez mais. Perdendo Reprovando em forças. várias matérias, pegando o mínimo. Enfim, eu tava só existindo na UNB. E comendo RU. Pô, a feijoada de sexta-feira é maravilhosa. Por sinal, né? Por sinal, sexta-feira, vamos lá. Então. Saudades da Matar feijoada e da carne sol. Beleza. Aí, nesse processo, acabou que a gente acabou se desvinculando. Sim. E eu, como designer, ainda fazia outros serviços. E aí já tava no auge, assim, da internet, de posts. Tava super. Então, o seu trabalho gerava uma remuneração que até então você não tinha tido acesso nesse período de faculdade? Na verdade, na época do quartel, eu já tinha acesso. Isso, aí teve Isso. arquitetura e aí A nesse arquitetura eu fiquei super focado na faculdade. focado na faculdade, Sim. então assim, eu não tava tendo uma renda grande. Sim, Mecatrônica, eu tava meio que era como se fosse um processo. Sim. Era um bico ali, um dinheiro aqui, outro ali, e operando eu tinha uma reserva. legal. Aí tem um ponto-chave aqui em relação a tudo isso. Pode ser que eu até perca a cronologia e volte, mas tem um ponto-chave em relação a isso. Pandemia. Sim, Pra mim, pandemia, ela veio do primeiro dia. Qual foi o marco da pandemia pra você? Foi o primeiro dia onde a gente, no mercado, teve aquele apagão, o bloqueio da bolsa. A bolsa, ela travou 4 vezes, se eu não me engano, caindo. e você já estava operando. E eu tava operando no dia. E aí, o que acontece? Quando tem esse primeiro apagão, esse primeiro bloco, eles travam o mercado. E aí, normalmente, ele volta a subir. Uhum. Quando é, tipo, algum diretor da Petrobras saiu, alguma coisa assim, porque eles recuam e a galera que tava vendida começa a comprar, Sim. porque para efetuar a operação, e volta a subir. Sim, Eu falei, pô, primeiro bloco, rolou isso. Falou, no segundo, pô, não é possível que volte a cair de novo. sim, Comprado no segundo bloco, sim. e coloquei todo o dinheiro que eu tinha na minha vida. Porque no primeiro que a galera ganhou, pô, ganhei 100 mil, deu muito certo, o maior dinheiro da minha vida, que não sei o quê. Efeito manada pesado. Falei, no segundo eu vou entrar com tudo que eu tenho. Aí no segundo, ele nem brincou de subir. O segundo, eu acho que ele já abriu com gap de baixa. Perdi tudo, assim. Tudo que eu tinha de reserva, tudo que eu tinha de dinheiro. Jorge, você não sabia. E foi quando eu zerei, assim. E foi uma época, eu não vou saber responder se eu já sabia ou não que a Tainara, minha esposa, estava grávida. Entendi. E aí eu falei, velho, eu perdi toda a minha reserva, não quero nem olhar para um gráfico mais. Tava fazendo esses bicos de designer, mas eu acho que, velho, não vai dar certo. Não vai ser suficiente. Não vai ser suficiente. Porque agora meio que o day trade perdeu, assim, você perdeu a possibilidade de ter a renda. Pra abrir um gráfico pra operar mais. Não tinha. Mas eu tenho certeza que ou muito pouco depois, ou naquela época, a Tainara já tava grávida. Eu falei, velho, fora tudo isso, eu tenho uma filha agora pra criar. Eita. E aí a Tainara também, eu conversei muito com a Tainara, a gente chorou, se abraçou, todo um processo. Sim. E aí ela falou, ó, eu vou conversar com a Natália, outra pessoa que eu tenho que honrar a vida. Fazer igual, o Jorge fazendo igual o John Maxwell, né? No livro do John Maxwell, o Liderança de Alto Nível, no último capítulo ele faz isso, né? As primeiras pessoas que na sua trajetória te trouxeram impacto para você, né? Então, de fato, você acaba de estar fazendo isso. É bom que você tá lembrando. Nossa, verdade. Você tem essa associação agora, ficou muito boa. Mas é exatamente isso. Eu acho que todo mundo que eu tiver que agradecer, eu vou lá, porque de fato fizeram muita diferença na minha vida. Sim.
E aí, essa amiga dela, a Natália, ela era coordenadora de uma clínica. E a Tainara conversou com ela e falou, Jorge, tem uma vaga para recepcionista. Sim. Só que recepcionista de clínica é sempre mulher, mas eu tenho até receio de contratar homem, porque homem às vezes não fica no processo, enfim, coisas de clínica. Sim. Eu falei, não, eu quero. Uhum. Eu quero. Não é porque eu já fui quem eu fui, o meu currículo é muito bom, eu Sim. não vou fugir dessa oportunidade. Ela Começar, falou, beleza. né? Uhum. Aí eu fui o primeiro dia, eu lembro, acho que era uma terça-feira, e aí eu fiz a entrevista com ela. Aí quando eu saí, eu já via mais ou menos qual era o meu uniforme, né? Uhum. Aí ela falou assim, já pode começar amanhã, na quarta. Aí eu falei, amor, vamos lá. Fui na Riachuelo, comprei uma blusa branca, social, uma calça cinza, que eu vi que era o uniforme, e uma gravata meio azul escuro, ou cinza também, que era idêntica ao uniforme. Aí eu lembro que no dia ela até falou assim, ué, mas você já recebeu o uniforme? Eu, não, eu fui lá comprar e tal. Aí ela, me fala quanto que foi que eu te dou o reembolso. Eu falei, Legal. Maravilha. Legal. E aí no primeiro dia eu fui treinar o sistema, e o sistema era mega complexo, a galera treinava tipo um mês pra começar a atender. E eu falei, não, beleza. Eu comecei ali por volta de umas 10 da manhã a ser treinado. Quando deu 18 horas, eram uma, duas, três, quatro recepcionistas. Uhum. Três foram embora e ficava só uma pra parte da noite. Uhum. E aí eu fiquei pra parte da noite. E aí, na hora de ficar pra parte da noite, a pessoa que me treinou tava do meu lado e eu comecei a chamar, sozinho. E ela passou meio que pra ir embora, já eram mais ou menos umas 8 horas. E ela só virou pra menina do lado e falou, ele já tá atendendo sozinho. Uhum. Aí ela, tá, já pegou, que não sei o quê. Que legal. Aí falou, beleza. Aí quando ela voltou no outro dia de manhã, ela já falou, ó, você pegou muito rápido, Uhum. tem um setor aqui que tá precisando muito de ajuda Que legal. e eu vou te colocar lá, que era questão de faturamento. Faz um curso, que tem um curso aqui na internet, baratinho, só pra gente ter o seu certificado e vai pro faturamento. Aí eu fui pro faturamento. Fiquei um mês no faturamento, aprendi pra caramba, muita coisa. Um dia de recepcionista, fui pro faturamento. Com um mês de faturamento, o médico-chefe, né? Sim. Não é nem o diretor clínico, é o diretor geral, assim. Ele descobriu que eu tinha toda essa trajetória de lançamento, de marketing e tal. E aí a pessoa que estava no marketing da clínica estava saindo. Sim. E aí falou, Jorge, a gente precisa de uma pessoa que vai tocar o marketing da empresa. Como é que é a sua história? Eu contei toda a minha história e tal. Aí ele falou assim, eu vou fazer alguns testes, eu quero isso. Ele falou, não quero vender a clínica, eu quero que você transforme a cultura da empresa em endomarketing. Aí eu comecei a fazer reunião mensal com a equipe toda, mostrando indicador, e fazia projeto de festa, recompensa, bonificação. Foi maravilhoso, maravilhoso. Gestão total. Exatamente. Sim. E aí, durante esse processo, a Natália, que era coordenadora, teve que sair, foi migrar. E aí abriu a oportunidade de ser coordenador. E aí ele me chamou eu fiquei, acho que uns 4, 5 meses como diretor de marketing, e ele me chamou para ser coordenador da clínica. E aí foi quando eu fui mais esticado, assim. Sim, porque eu nunca tinha pegado uma gestão. Eu peguei a principal filial, a sede, na verdade, não era nem filial. E aí tinha a questão de números. Sim. Eu ainda estava puxando a questão do marketing, porque eu ainda estava como diretor de marketing. E aí eu fiquei meio que naquele processo, me esticou bastante, aprendi muito. Só que aí houve um romper nesse processo. Sim. Em relação à questão interna, outras pontas. E aí eu acabei saindo da clínica. E aí, quando eu saí da clínica, já tinha acabado a pandemia, eu já estava muito mais estabilizado financeiramente, eu já tinha entendido toda essa questão do marketing. E eu falei, eu vou direcionar um marketing médico. Sim. Vou buscar essa área. Vou juntar lá atrás a sua vontade, vou né? falar o que eu tenho de ferramenta. E com o que você queria acessar também através do início, assim, da sua jornada. Exato. Ainda assim a questão médica, né? Nossa, é verdade. É você sempre puxando isso, o seu inconsciente, com certeza. É verdade, é verdade. E aí eu fundei a agência de marketing Leão Braga, que é o sobrenome da minha filha, da Cecília, que é Leão da Tainara, o Braga meu, é Leão Braga. E aí eu comecei a captar, atendi vários médicos e tal, fiz isso durante uns 2 anos. E aí chegou um cliente em específico na Leão Braga, que foi a In Behavioral Lab, da Flávia Ávila. Por sinal, um beijo, Flávia. Mais uma. Mais uma que eu tô honrando. Honrando aí de primeira vez. De primeira vez.
E aí eu acho que foi uma das portas que me reaproximou da questão de finanças e economia comportamental como um todo. E aí, querendo ou não, ela já foi uma cliente que eu dei tanta atenção que eu fui diminuindo a questão médica. Sim. E eu lembro que chegou um ponto de eu ter a Behavioral e mais uns 2 médicos, Sim. 3 médicos. Uhum. E aí, nesse processo, atendi a Flávia, atendi tudo, conheci a economia comportamental como um todo. Sim. A Priscila trabalhava lá na época. Uhum. E aí, Priscila, minha irmã, É. um beijo, Priscila. Ai, gente. Boa, Pri. E aí, durante esse processo, como eu tava vendo que os clientes, não é que eles estavam minguando, mas eu tava como se fosse numa Cenário de expulsar você de alguma coisa, de algum ambiente. sabe quando você sente que tá virando uma chave, tá virando o gráfico, tá virando para outro lado? Uhum. E aí eu sentei um dia com a Priscila e falei, Pri, tá acontecendo alguma coisa, e sempre é meio que final de ano, tá acontecendo alguma coisa. Conta qual desse ano, Jorge, pra gente. A desse Já, ano? o final de ano chegou, Ah! qual é a chave que tá virando aí? Já já você conta. Isso! Tem uma. Tem, o que mais tem é chave. Aí nesse processo eu falei, Pri, eu acho que meu futuro vai ser esse, eu tô com essas dívidas, eu tenho que pensar em alguma coisa pra fazer. E nisso, a Priscila já era do Poupa Invista, Uhum, já era planejadora financeira. Ela falou, Jorge, é o seguinte, eu tô lá no Poupa Invista, a gente trabalha com isso, isso e isso, eu posso te dar um suporte como planejadora, mas eu acho que o seu potencial é outro. Seu potencial é mais, é além. Eu acho que você pode ser um planejador. Eu falei, será, Priscila? Tá. E aí, assim, pra ser muito sincero, eu fui muito numa mentalidade de renda extra. Sim, fazer mais uma ponta. Exatamente. A Cécia tinha nascido já. Cécio já tinha nascido, já tinha 1 ano e alguma coisa. Uhum. Não, acho que tinha meses, ou tinha anos. Eu acho que fez 1 ano, sim. Uhum. Uhum. Aí ela falou, a gente fatura tanto por cada cliente, que não sei o quê. Em comparação ao marketing era bem menor, Uhum. pela questão de Volume. relação valor-cliente, né? Sim. O preço-cliente. E eu fui. E aí eu fui, fiz a entrevista com você, Foi. você comentou comigo e tal, a gente fez aquela parceria. E aí eu entrei no Poupa Invista. Para aí, então. Aqui foi o Jorge até chegar no Poupa Invista. Eu quero trazer alguns tópicos aqui que você compartilhou com a gente, que a sua história ela é muito marcada por algumas ausências de finalizações, né, Jorge? Sim. Né? Sim. E eu imagino que, né, eu penso numa estrutura familiar, como que isso qual é a mensagem repassada a partir disso? Mas não só isso, como foi você pensar para o Poupa Invista sendo inicialmente uma renda extra, Uhum. e você falar assim, cara, o que foi que aconteceu aqui no Poupa Invista para você entender? Não é. Uhum. Então, porque foram vários marcos ao longo do que você compartilhou. Foi o Exército, né? Sim. Foi estudar para medicina, foi depois de decidir arquitetura, ou foi antes. Aí você fez todo esse processo, mas chegou o Poupa Invista inicialmente como a intenção de, tipo, mais uma ponta. E o que aconteceu, assim, que falou, cara, é aqui? Porque teve sinais, né, ao longo do tempo a respeito do mercado de investimento, como você trouxe, mas o que foi especialmente, assim? Como eu tinha te contado, é claro, eu vou só contextualizar. Como eu tinha te contado, a gente já tinha conversado, essa questão de finalização de ciclos, de fato, é algo que meio que inconscientemente não existia. E hoje eu estou muito mais intencional em relação a isso e, de fato, dedicando forças para que isso aconteça. Sim. E, às vezes, tem a questão de ambiente mesmo, cenários, então... recapitulando um pouco atrás, ambientes mesmo, ou construções que foram feitas em relação aos pais, à mãe, mas essa sua fala me fez lembrar como que eu olho e falo, uau, sabe? Porque, por exemplo, eu vejo um ponto que foi durante toda a minha criação, ver a Pri entrar na faculdade desde o começo e formar, e ela estudava na Católica para poder pagar a faculdade e até o final, e depois criar a sua carreira. E foi uma pessoa que estava sempre ali no caminho, sabe? E aquele último podcast que a gente fez com a Rita me tocou muito, porque é isso, é aquela pessoa que ficou 35 anos na mesma empresa, aprendeu tudo que tinha lá. Sim.
Então, essa fidelidade ao processo e ao que está sendo feito Sim. é algo que eu comecei a virar uma chave que veio com a maturidade, até mesmo de ser pai, que, cara, você precisa fundamentar o seu pé. Uhum. É igual tá na Bíblia, você precisa edificar a sua casa em pedra, em algo firme, né? E Sim. não em areia, que quando vem a tempestade, a casa vai por baixo, vai por terra. E aí, o ponto foi esse. E aí eu parei para pensar, independente, se fosse arquitetura, se fosse mecatrônica, se fosse o Pouco em Vista, se fosse a questão do designer, eu teria que fincar o meu pé em algo para, no futuro, Sim. colher isso que eu quero, sabe? E aí, a partir desse conceito, eu falei, tá, e o que vai ser? Porque, de fato, eu ainda tinha tudo na mesa. Sim, sim. E meu coração, ele sempre foi diferente no Pouco em Vista, porque o Pouco em Vista, pra mim, não foi só um extra, igual eu fui direcionado. O Pouco em Vista, ele foi se descortinando como um processo muito mais firme, sabe? Porque, assim, quando eu entrei no Pouco em Vista, ele era um extra. Depois ele virou uma transição de carreira, depois ele virou um propósito de vida. Sim. E por que tudo isso foi transformado na minha vida, sabe? Quando eu entrei no Pouco em Vista, eu senti algo muito diferente da minha vida como um todo. Eu senti uma cultura que tinha algo além. E esse algo além, depois de alguns dias, assim, de um tempo, eu Uma fui empresa descobrir... disfarçada de igreja. Brincadeira, gente. É verdade. Eu fui descobrir que era Deus. Que era Deus. E durante todo esse processo, eu nasci em um berço de religião africana. Então, sempre, meu pai e minha mãe sempre foram da Umbanda. E aí, bem pouco tempo antes, estava falando isso com a Brenda hoje, pouquíssimo tempo antes, eu tinha meio que me distanciado. Eu acho que eu me distanciei mesmo, assim, em setembro, e em abril eu entrei no Pouco em Vista. E aí, eu já vejo que foi tudo desenhado por Deus, de fato. E aí, quando eu entrei no Pouco em Vista, eu entrei meio que assim, não tinha convicções, não tinha práticas, não tinha nada, tinha o que eu tinha conhecia da minha vida como um todo. Mesmo que eu já tinha ido à igreja, ver um culto, ver uma missa, o que quer que seja, eu nunca tinha tido aquela proximidade nem nada. E aí, no Pouco em Vista, eu vi coisas extraordinárias. Eu vi você sempre falando muito de Deus, o favor de Deus, as estratégias que Deus colocava em relação aos atendimentos dos clientes, como que isso tinha mudado a sua vida como um todo. O seu propósito dentro do Pouco em Vista veio por meio de Deus. E aí o ponto-chave, assim, que eu falei, caraca, isso aqui é demais. Demais, assim, não uau, mas demais de, tipo, além. Foi quando o Jonathan, o outro planejador, estava fazendo um jejum de 40 dias em prol do casamento dele. Queria casar. E aí, durante esse processo do jejum, que eu acompanhei como um todo, eu vi o favor de Deus na vida do Jonathan. E depois eu fui no casamento dele e hoje eu vivencio a vida do Jonathan. Sim. O Jonathan que eu conheci quando eu entrei no Pouco em Vista tem nada a ver com o Jonathan de hoje. Tirando a questão da skin, mas a questão da pessoa mesmo como um todo. Sim. E eu sei que veio muito desse propósito, desse jejum de 40 dias e da forma como ele se conectou com Deus. Sim. E aí, engraçado que essa ficha caiu no mesmo dia que eu tava muito mal com a Tainara. Muito, muito, muito mal mesmo. Ao ponto da gente tá falando de eu pegar minhas coisas e ir embora, sabe, de casa. E aí eu tava muito fragilizado com isso, eu não queria que isso acontecesse, mas eu tava meio com o coração duro, do tipo, vou fazer isso, mas sofrendo? Sim. Sendo impulsionado pelo orgulho. Sim. Aí eu parei um tempo assim, eu lembrei do Jonathan, eu falei, não, isso não tá certo. Aí eu peguei meu telefone e liguei pra você. Aí eu contei tudo pra você, o que tava acontecendo e tal. Aí foi muito forte aquele dia, assim, aí você me deu um discernimento, falou, Jorge, eu tô orando por aqui, faz isso, isso e isso, vai pra casa, conversa com ela, que não sei o que, vai dar tudo certo. E pra mim já era uma causa perdida. E aí eu cheguei em casa. Comprou flores. Comprei flores. Comprei flores, comprei um monte de coisa, cheguei em casa, conversei com a Thay. E aí tudo se resolveu. E aí, só que aquele... E não é uma questão só de ter se resolvido. Sim. É o processo. O fato de eu ter contado pra você, o fato de eu ter vindo no carro,
refletindo sobre aquilo, o fato de eu ter contado para ela como que aquilo aconteceu, Sim. que não era mais sobre o que eu conhecia, era sobre Deus. Eu nunca tinha tido essa relação e essa entrega ou feito nada por Deus. Sim. Deus. Uhum. Diretamente para Deus. E aí eu parei para pensar, eu falei, não, eu tenho que me entregar a isso. Sim. Eu tenho que vivenciar isso. E aí foi quando eu comecei a conversar com o Bruno, a gente teve conversas profundas, assim, em relação à questão ideológica, teológica, da religião como um todo, do espiritual como um todo. Entrei no discipulado, e isso foi eu entrei no Pop Mist em abril, em setembro eu batizei, já tinha convertido. Então, e hoje eu vejo que nunca foi um extra. Deus me encontrou por meio do Pouco em Vista, sabe? Amém. Na verdade, eu encontrei Deus por meio do Pouco em Vista. Não sei também. Quem encontrou quem? Mas depois disso, muito da minha vida mudou. Sim. A minha relação com a Tainara, a minha relação como pai em relação a Cecília, o que eu educo a Cecília, os princípios e valores, minha conexão espiritual, ela se potencializou de uma forma absurda. A sua fidelidade. Minha fidelidade, a questão dos ciclos. Hoje, depois que eu entrei no Pouco em Vista, eu não lembro de nada que eu abandonei. Nada. Não abandonei meu casamento, não abandonei minha filha, não abandonei o meu propósito em relação ao meu trabalho. Eu, na verdade, tirei pesos da mochila. Sim. Isso é um ponto que eu já tinha trago de outras que hoje não fazia mais sentido. Sim. Porque o meu alinhamento com Deus já me deu um norte. Então, é outro ponto. Por que eu escolhi o Pouco em Vista? Porque Deus me mostrou que era esse o caminho. Amém. Não foi a questão do design, não foi a questão da arquitetura, foi a questão do Pouco em Vista. E é muito aquilo, quando Deus te tira de um ambiente e coloca onde Ele quer que você esteja, não volte para aquele ambiente. Sim. Não volte. Não é que o dedo coça, mas tem propostas Sim. para fazer a questão de design, para fazer outras coisas, porque agora acaba sendo uma crítica, porque tem muita gente ruim na questão do marketing e do design, e você fala, pô, eu consigo fazer melhor do que isso, e isso tem escala, mas não. Mesmo que hoje eu esteja num processo, que é um processo que lá na frente eu sei onde eu estou plantando, Sim. eu tenho que ser fiel a esse processo, até porque foi o farol, foi o caminho que Deus me colocou. Perfeito. E eu sei onde está sendo plantada essas sementes. Então, eu encontro muito de Deus no Pouco em Vista, sabe? Amém. Toda segunda, na verdade, quando a gente ora na nossa reunião semanal, eu vejo isso. E eu comentei isso com você, sabe? Sim. Um almoço que a gente teve, eu, você e o Bruno, que eu fui numa barbearia cortar o cabelo. E aí o barbeiro que eu corto, ele é venezuelano. E os outros meio que zoando muito dele, mas coisas normais, assim, não era nenhum bullying pesado. Só que era um ambiente ruim de se trabalhar. Sim. E eu meio que senti um pesar no coração por ele. Sim. E aí eu parei pra refletir o ambiente que eu vivia. Sim. E cara, eu fico pensando a dádiva que eu tenho de ter esse ambiente. Porque Sim. imagina você começar a semana orando pelo que você tem como propósito. Depois a gente tem uma brincadeira de qual é a boa nova do dia. Então a gente fala como que Deus tem conversado com a gente. Sim. E o quanto que a gente se dedica em oração até mesmo pelos clientes. Sim. Aos problemas que os clientes têm. Sim. Transformação que a gente consegue levar para os clientes de casais que estavam separando e por meio do favor de Deus a gente consegue unir novamente. Ou conversões, clientes que às vezes eu não conhecia Deus, Jesus, e a gente consegue de fato levar. E eu, cara, se isso não for o propósito da minha vida, desculpa, mas agora vai ser. Vai ter que ser. Vai ter que ser. Então hoje o Pouco em Vista pra mim é isso, sabe? Sim. Eu consegui entregar algo de muito valor, talvez aquele propósito que eu tava pensando lá na época da arquitetura. E hoje eu olho para trás, porque eu já bati muito na porta da questão da medicina, já pensei em ir para Buenos Aires, já organizar as coisas, mas nunca foi em equilíbrio. Eu sempre ia ter que abrir mão de alguma coisa, ou minha família, ou minha filha, ou enfim, sempre... E são princípios, né? E aí tá totalmente contrário àquilo que Deus nos ensina. Exato. Muito bom, muito bom. Eu falo muito isso para todo mundo que me pergunta, assim, uma vez eu fiz uma
uma entrevista para um podcast e essa pessoa me perguntou e ele, né, compartilhou comigo que ele não acreditava em Deus, que ele era ateu. E aí eu falei assim, olha, desculpa, mas eu não consigo contar a história do Poupa em Vista sem falar de Deus, não tem como. E saber, Jorge, que essa história ela tá perpetuando, eu acho que, né, assim como a gente terminou o livro do John Maxwell e aprendemos muito que o sucesso sem sucessor é um fracasso, né? Então saber que de fato a gente está sucedendo aquilo realmente que o Senhor nos entregou, né? E você está recebendo. E eu tenho certeza, né, que agora o William que está com vocês vai receber e ele vai passar, e, enfim, vai ter uma trajetória linda aí ainda para a gente colaborar para com o mundo, né? Então, com certeza, assim, acho que essa mensagem é uma mensagem, assim, muito de verdade, assim, no sentido da essência, né? De quem conhece o Poupa em Vista, quem entra e fala, caramba, é isso que vocês fazem, né? Como vocês fazem, a profundidade que a gente faz e a entrega, porque a gente sabe que nós temos um chefe, né? Que é muito exigente, né? O Senhor, ele é muito exigente, mas ele também traz inúmeras estratégias que, como a gente tem ele como um centro, nós conseguimos ter, vamos dizer assim, decisões diferentes, conseguimos fazer coisas diferentes, porque vem, né, realmente do céu. Então, é lindo, assim, ouvir, mas eu queria, assim, que você compartilhasse como planejador financeiro, assim, como que você pega toda essa sua bagagem, sabe, assim, tudo isso, o que isso tudo te traz de diferencial, sabe, às vezes você olha para o cliente com a visão holística, ou até mesmo trazer uma mensagem para quem está pensando aí também nesse processo de transição de carreira, de tentar em tantas coisas, e o que te fez falar assim, cara, se eu tivesse isso, eu falo, assim, realmente, se eu tivesse um pai presente, meu pai era presente de corpo físico, mas não de instrução. Se eu tivesse um pai presente, eu era planejadora desde o primeiro momento, assim, porque eu tinha na minha essência, os professores que eu lembro são professores de matemática, as minhas notas melhores eram em matemática, eu fui fazer enfermagem e meu professor de biofísica, tipo assim, ele sentava e falava, Laís, ensina álgebra aí pra galera ficar calculando medicação, e eu levantava e ensinava. Então, na faculdade de enfermagem, então o fato de eu não ter tido esse pai presente de me dar uma direção e falar, filha, você é muito boa em número. Se ele tivesse falado essa frase, né, e não é no sentido de responsabilizar, é o que ele conseguiu me entregar. Mas minha história teria sido mais curta, digamos assim, mais acelerada, na verdade. Eu estaria já num processo muito mais avançado. E o que você acha de tudo isso, assim, compartilhando com você? Boa. Eu acho que, assim, aqui tem 2 pontos para mim. Que eu consigo trazer como planejamento financeiro, tanto a questão da identidade, que é sobre isso que você falou, tanto a questão da transição de carreira como um todo. Em relação à identidade, eu me via, por essa questão de não cumprir ciclos, né, de finalizar ciclos, era muito um patamar de, primeiro, eu não sabia quem eu era ou até mesmo o que eu queria ser. Eu simplesmente buscava uma recompensa ou um status por algo que eu tinha uma capacidade de fazer. Eu sempre fui uma pessoa que tive muita facilidade de aprender. Então, até mesmo quando eu me desafiei a fazer medicina, eu confiava nesse potencial que eu tinha de fato, fazer medicina. E isso, teoricamente, na época eu pensava, isso é bom, mas é ruim. Porque abre muitas janelas. Se eu fosse uma pessoa tecnicamente limitada, fala, não, eu consegui até algum curso. Não vou falar também. Eu vou conseguir até tal curso. Então, aqui minha marca. E eu não tinha isso. E essa falta de identidade, para mim, foi muito o que eu encontrei dentro do Poupa em Vista a partir do momento que eu encontrei Deus. É exatamente a relação de Jesus com Pedro, né? Quanto mais você conhece de Deus, mais você conhece de si mesmo. Então, foi quando eu encontrei a mim mesmo dentro do Poupa em Vista. E hoje, quando eu consigo traçar isso dentro de um planejamento financeiro, porque a gente, para ser bem sincero, 10% é seu planejamento financeiro quando a gente faz atendimento. Então, eu consigo transbordar isso na vida dos clientes, contando tanto uma questão de testemunho, quanto trazendo para eles essa reflexão, mesmo que não envolva Deus diretamente, porque algum é ateu ou de outra religião, mas trazer essa questão de motivo, do porquê que você precisa desse carro, desse valor, porquê, qual é a sua identidade, está alinhada com isso? Entra naquele nossa ferramenta de necessidades e valores.
é um inventário das necessidades. Sim. E o outro ponto em relação à questão da transição de carreira como um todo, porque eu fui transicionando várias vezes. E aí, a última transição foi exatamente quando eu saí da agência Leão Braga para o Poupa Invista. Então, assim, minha primeira nota fiscal do Poupa Invista, se eu não me engano, foi R$180. Primeira nota fiscal que eu gerei, assim. E aí eu tava gerando nota muito mais alta para isso na questão do marketing. Só que isso nunca me fez desmotivado do Poupa Invista. Pelo contrário. Eu tinha muita certeza daquilo. E aí, eu coloquei na minha cabeça que quando eu igualasse, eu ia fazer um processo de degrowth. Eu ia regredir. Então, quando igualasse, eu ia conseguir potencializar mais ainda o Poupa Invista e diminuir na questão do marketing. E aí, chegou um momento que eu só tava com a Behavioral Lab, que hoje é uma super parceira nossa também. Na verdade, você também passou pela Behavioral. E aí, ajudou muito na questão de planejamento financeiro por conta da economia comportamental, porque, indiretamente, eu editava todo o curso Ciências Comportamentais na Prática. E aí, eu aprendia meio que porque eu tinha que escutar por tabela. Então, quando eu virei planejador financeiro e que dentro do Poupa Invista a gente trabalhava economia comportamental, ciências comportamentais, eu falei, Deus foi cuidadoso até nisso. Até nisso. Então, essa parte da transição foi essa questão de, tipo, eu ver o Poupa Invista sempre subindo, teve um momento que igualou, teve um momento que passou e, de fato, chegou um momento que o marketing acabou. Então, foi um processo também, Deus não quer simplesmente que você largue tudo, jogue tudo pro alto, abandone, que sua família passe necessidade e você só siga aquilo. Muito pelo contrário, ele nunca vai te descobrir. Se ele, de alguma forma, tiver isso, é porque ele tem um propósito também enorme para você. Então, comigo foi isso. Ele respeitou muito o tempo. E como respeita sempre, e sempre deu a provisão. Então, tem vários testemunhos assim que eu posso contar em relação a essa questão até mesmo pessoal, de relação com Deus. Mas essa transição, ela foi outro ponto que eu consigo trazer para os clientes. Porque hoje eu estava atendendo exatamente uma cliente que também está fazendo transição de carreira. Acho que já é a quinta. Que ou está atendendo numa clínica que quer abrir a própria, ou está mudando, de fato, qual é o ramo que ela quer mudar. Então, para mim, hoje, como planejador financeiro, eu trago isso e trago muito esse ímpeto da questão dos investimentos, que hoje eu fiz as pazes com gráfico. É isso que eu ia falar, eu ia puxar esse gancho para você compartilhar o que aconteceu nesse meio do caminho, já que você fechou ali no meio de uma perda muito grande financeira, e aí o que aconteceu no meio do caminho que fez com que você falasse, eu preciso reativar isso? Então, principalmente a questão do propósito que eu via nisso. Porque antes o day trade para mim era muito um lugar onde eu sacava dinheiro. Não tinha, era especulação total. Mesmo eu tendo aprendido muito bem com o Davidson sobre macroeconomia, era especulação total. Eu entrava para tirar o meu do dia e ir embora. E hoje, vendo por dentro do Poupa Invista com a questão de propósito, eu vejo que o day trade, ainda assim, ele é uma área que é o máximo do arriscado. Claro que tem outras pormenores que a gente vai para cripto, enfim, mas ele é o máximo do arriscado no investimento comum, mas ele não tem mais esse propósito simplesmente de você sair e pegar dinheiro, é uma questão de construção a longo prazo. E aí eu dei mais atenção à renda fixa, que antes, como eu era day trader, o que eu quero saber de um CDB que dá 12% ao ano se eu consigo tirar isso num dia? E aí, não é assim. Eu consegui entender, de fato, a construção de tudo. Que você precisa ter um colchão, depois você precisa ter uma diversificação. Senão você adquire, ao mesmo tempo você perde tudo, né? E você tem etapas. O Davidson mesmo fala que o day trade ele é como se fosse um carro de Fórmula 1. Que você não consegue simplesmente entrar no carro de Fórmula 1 e dar uma volta rápida. Você vai meter o carro na parede. E quando você mete o carro na parede, é o loss. Então, assim... existem pilotos muito bons que conseguem correr e dar a volta rápida? Conseguem, mas eles treinaram muito para chegar naquele patamar. Então, por isso que o funil do day trade, ele é enorme. Aquela pesquisa que tem que 5, 10, 20% dos day trades são os que conseguem ter sucesso, ela é real. Se você parar para pegar, quantos pilotos de Fórmula 1 a gente tem? 20. E é isso, de todo o universo. Então, assim, se você quiser de fato, você tem que se dedicar para isso. Então... Hoje eu vejo o investimento como um todo. Eu fiz as fases com o investimento como um todo porque eu consegui pensar em tudo. E agora você comentando sobre essa questão de olhar para trás, eu também sempre tive muita facilidade com dinheiro. Dinheiro nem tanto, né? Mas números.
eu falo números, e geografia, Sim. questão de geopolítica. Então, quando eu vou estudar sobre essa questão de macroeconomia, ver cenários políticos, como que isso influencia no câmbio, no investimento, isso para mim, meu Deus, que maravilhoso, sabe? Ouvir notícias do quanto que a guerra na Rússia influencia o petróleo, a questão da China, isso é muito bom. Legal. E aí trazer isso num viés de investimento e saber que isso vai influenciar numa rentabilidade, eu falei, é isso, é isso. E assim, até isso foi Deus. Porque chegou um momento que eu estava fazendo planejamento financeiro e aí a gente tem dentro do CFP as áreas. Sim. E aí eu falei, pô, investimento é algo que eu já sabia, não conhecia direito as outras e eu acho que é algo que eu posso voltar. Eu busquei pela zona de conforto, mas com aquela dúvida. Sim. E aí eu lembro que o Bruno já estava no Poupa em Vista, na verdade ele sempre esteve, ele estava de corpo presente. E aí eu virei para ele e falei, Bruno, eu acho que vai ser investimento. Só soltei assim. Sim. E era um dia de manhã. E aí apitou um cliente novo na planilha e a gente não tem uma análise do cliente muito aprofundada, o que ele precisa e tal. Ele só distribui de acordo com o que a gente tem. E aí esse cliente caiu para mim. E esse cliente era 100% investimento. Ele não queria planejamento financeiro. Falou, Jorge, eu tenho tanto, eu queria saber como que eu posso aplicar esse tanto. Na verdade, deixa eu voltar aqui um passo. Nesse mesmo dia, eu fiz uma oração, falei, Deus, se for esse o caminho, me dê um sinal. Sim. E aí foi quando chegou esse cliente. Aí esse cliente chegou... Esse detalhe. É fato, não sei como eu não deixei pra contar. Aí esse cliente chegou e falou que era investimento. Quando esse cliente desligou, eu corri no Bruno e falei, Bruno, você não sabe o que aconteceu. Esse cliente é só investimento. E eu acabei de orar pedindo um sinal. Eu acho que é isso. Que legal. Aí depois desse dia eu nunca mais tive dúvidas. Legal. Consegui direcionar o cliente. Depois o cliente ele foi até atendido pelo Jonathan. Mas pra mim foi aquele ponto. Sim. E aí nunca foi aquele ponto do tipo, Jorge, você tá pronto. E a partir daqui, a partir desse momento, você é o consultor de investimento. Nesse processo, eu entendi o quanto que eu tava despreparado para isso. Porque não é só você abrir um gráfico e simplesmente tradear para o cliente com dinheiro do cliente. Isso nunca vai acontecer. E aí, houve um processo até, tipo, hoje, de entender o quanto que eu estava despreparado e o quanto que eu precisava buscar tudo isso. E aí, ainda é muito a essência do Poupa em Vista isso. Deus não procura os capacitados. E ele mostrou exatamente a trilha que eu tinha que seguir para que isso acontecesse. Sim. Então, quando eu cheguei no Poupa em Vista, eu não era planejador financeiro. Eu fiz toda uma mentoria com você. Você me guiou, me deu todo o suporte em relação aos primeiros atendimentos. E a questão do investimento é a mesma coisa. Deus me mostrou, falou que era isso. Só que também me mostrou quanto que eu estava incapacitado de ser aquela pessoa. Sim. E aí, por meio de processo, tentativa, buscas, eu fui vendo as falhas, fui vendo o que eu tinha que trilhar. E hoje eu já tenho exatamente a escadinha, sabe? Sim. Mas ainda estou no trilhar, certificação esse mês. É esse mesmo. No próximo ano, e aí daqui para frente as coisas... Isso aí. Muito bom, Jorge. Assim, eu estava aqui, enquanto você estava falando, eu estava reflexiva sobre continuar aquilo que o Senhor direcionou, né? Eu sei que quem tá nos assistindo, não sei se todo mundo acredita, não sei se todo mundo segue o que segue, mas é muito bom, assim, pra gente, enquanto empresa, carregar essa essência, e a gente até brinca, é muito mais fácil. Porque é isso que você falou, assim, sobre um cliente chegou de investimento e a gente simplesmente fala, o Jorge disse que quer atender esse cliente, tá aí, né? E eu acho que para todos nós, a dificuldade está no processo, em aceitar que, tipo, seria muito mais fácil, tipo, tá aí, vai lá e atende e vai aprendendo no meio do caminho, mas existe um zelo. Total. Porque nós entendemos, e isso é de verdade, assim, nós entendemos que eu falo até que às vezes eu tô no extremo, assim, absurdo, que nós entendemos que o cliente é algo que, na nossa perspectiva, o Senhor nos confiou. Exato. Né? Porque a gente tá Mas falando... a gente já até viu isso em sessão, né? Eu orei exatamente. E o Poupa em Vista apareceu na minha vida. Exatamente. Então, nós entendemos que nós temos que zelar pelas famílias, por aquilo que eles compartilham, pela intimidade que eles compartilham com a gente, pela confiança, por abrir eu digo que a maior intimidade que eles têm, eles abrem pra gente. Então,
nós temos que respeitar, né, todos esses limites e respeitar aquilo que ele acha que é importante para ele, que na sua cabeça como ser humano você fala, cara, isso não tem lógica, mas é importante, né? Então tá muito na nossa essência e acho que vai ser muito bom ouvir vocês todos, né, assim, que estão aqui nessa jornada, trazendo isso que o Senhor direcionou, que ele falou, é isso, né? Faça isso, faça com que as pessoas, elas tenham organização financeira, né? Sim. E o que foi mais difícil nesse processo? Do investimento? Não, no processo, Jorge, Poupa Invista e Jorge hoje, até hoje. Laís, para mim, foi essa questão de ressignificar a minha identidade. Porque eu tive que suplantar muito a questão do orgulho, Sim. muito uma questão do ego. Tive que errar muito e pedir desculpa e me humilhar mesmo. E quando eu falo humilhar, não é o termo pesado da palavra. É de Se submeter. colocar os meus erros à luz. E a partir do momento que eu coloco os meus erros à luz, eu consigo direcionamento. Sim. E isso parte tanto de Deus. Sim. Você sempre tem me ajudado muito. Bruno, meu discipulador. Tainara, minha esposa. Sim. Então, essa parte foi mais difícil. Ué, do coração. na verdade, ela é difícil para qualquer pessoa. Porque não acaba nunca. Não. Só na eternidade. E o Poupa Invista me colocou nesse lugar. Sim. Então é isso. E assim, partindo desse pressuposto, eu sei que tem um direcionamento de Deus nisso tudo, como eu coloquei aqui, mas eu quero muito agradecer você, agradecer o Bruno, que eu acho que na minha lista de honrarias, vocês são essas pessoas que estão com certeza pela oportunidade, Obrigada. por tudo que ensinam, por não ter desistido de mim quando eu queria desistir. E principalmente a minha esposa, que também não desistiu de mim. Amém. E que até hoje tem um propósito e um significado muito importante nesse trilhar, sabe? Com certeza. E motivação mesmo, tanto ela quanto a Cécia são meus maiores motivadores para eu entender o que eu quero construir para elas, sabe? E pro futuro. Não que eu faça só por isso, claro que eu dedico os clientes pela questão espiritual e tudo que eu quero entregar, mas é isso, é sobre essas pessoas que foram muito importantes na minha vida para que o Jorge de hoje esteja aqui. Uau! Depois eu falo uma coisa, eu vou ter que deixar aqui depois uma coisa que eu vou falar só pro Jorge, gente, desculpa, mas tive um discernimento aqui. Mas eu queria agradecer também, né? Acho que o seu sim, porque nessa jornada, acho que um dos maiores desafios para mim é encontrar as pessoas certas que zelam por aquilo que Deus nos confiou. Sim. Então, obrigada, assim, por isso. Obrigada pela sua disponibilidade, pela sua essência de ter uma visão do big picture. Você olha e fala, eu sou planejador, mas eu tenho habilidades no design. Poupa Invista precisa, né? Obrigada pela nossa logo, pelo 12M, né? Acho que tem muito de você. Eu estava falando ontem com o Bruno isso, tipo, onde cada um representa. E a gente vai vendo, aqui eu vejo o Jorge, aqui eu vejo o Jorge, aqui eu vejo o Jonathan. Então, tem muitas marquinhas ao longo da nossa jornada juntos, né? E é isso, gente. Essa série, né? Ela é mais com a intenção mesmo que você conheça mais da gente, porque quando a gente conhece mais das pessoas, a gente se conecta. Então, o Jorge vai mandar para todos os clientes deles, para ouvir familiares, as histórias, amigos de infância que eu não falo há 15 anos. Sabe como é que o Jorge está hoje? É isso, o Jorge está assim, e daqui um ano a gente regrava, Com porque certeza. A gente tem um projeto especial lindo. De fim de ano vai ser o Por Dentro do Poupa Invista. Isso, e no ano que vem a gente tem um projeto lindo para lançar, né? Aí, que nasceu no coração de Deus e foi implementado aí. Tem um projeto lindo. Com certeza. Aí, então, ano que vem a gente mostra, tem cores verdes, então vai sair um pouquinho do roxo. Sementes, terra boa. Terra boa, então esteja com a gente, compartilhe um pouco dessa nossa história, essa é a nossa essência. Nós somos guiados realmente por algo que é muito além. Muito além. Da gente. Então, é isso. Curte, compartilha. Quer deixar uma mensagem, Jorge?
Não tinha me preparado. Mas, de qualquer forma, se eu tivesse que falar algo para alguém, seria buscar a própria identidade. E Sim. saber que esse vazio que existe no seu peito nunca vai ser preenchido por nada, a não ser Deus, Jesus, Espírito Santo. É isso aí. É isso. Um beijo no coração de vocês e fiquem com Deus.